E hoje estamos continuando a série de estudos que já temos feito sobre o livro de Daniel, hoje chegando ao capítulo 7 de Daniel, e eu quero crer que você, irmão, irmã, que é da terceira IPI, já leu durante o dia hoje o capítulo 7 de Daniel. E deixe a Bíblia aberta, porque hoje é um tema, no mínimo, instigante, muito completo e muito curioso para todos nós, os cristãos. O tema da palavra hoje, o tema desta pregação é: olhe para o futuro como um quadro maior. Pois bem, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós vivemos em dias em que o mundo está, parece que à nossa volta, acelerado. Nós andamos pela rua, já mais rápido, ou de automóvel, ou quem tem a motocicleta, ou quem está a pé, mas sempre com aquela ideia de que estou atrasado para alguma coisa. Você encontra uma pessoa e diz: vamos bater um papo, como que está a vida? E ele diz: na correria. Mas se você perguntar correria do quê? Atrás do quê? A resposta vai travar. Por quê? Porque às vezes as pessoas nem sabem qual é a correria, mas estão na correria. É aquela sensação de velocidade de tempo e que nós estamos ficando para trás em alguma coisa. Pois bem, às vezes termina a semana e você pensa: faltou dias na minha semana. Já pensou isso? Ou então, termina o dia e você diz: faltaram horas para o meu dia. E aí, a vida vai passando nesta velocidade. E isso nos leva a pensar cada vez mais na vida do aqui para aqui. Os planos do aqui para o agora, os planejamentos para amanhã, para no máximo semana que vem, e por que não dizer a maioria das pessoas ligadas no automático. Nós vivemos menos futuro e mais presente. Esse é um grande problema que nós, cristãos, também temos. É por isso que se fala muito pouco nos nossos púlpitos sobre céu, inferno, volta de Jesus, juízo final. Por quê? Nossos olhos estão muito no presente e pouco no futuro. Capítulo 7 é um capítulo que nos desafia a colocar os olhos no futuro, levantar os olhos para um futuro mais distante, para um quadro mais aberto. Do capítulo 1 até o capítulo 6 do profeta Isaías, nós temos as histórias da corte, nós temos as narrativas a partir do ponto de vista de Daniel como pessoa, mas quando chega dos capítulos 7 em diante, nós começamos a entrar nas profecias de Daniel. O Apocalipse do Velho Testamento, que era assim chamado pelos judeus. E no capítulo 7 a seguir, então, o livro faz jus a este apelido. O capítulo 7 é irmão gêmeo do capítulo 2. Capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho da estátua, e a estátua era dividida em 5 partes, cada uma das partes um reino, e no final de tudo uma grande pedra caía sobre os pés da estátua e a estátua se despedaçava. O mesmo sonho Daniel tem no capítulo 7, com elementos diferentes, mas com o mesmo significado. E isso 60 anos aproximadamente depois do sonho de Nabucodonosor. 60 anos depois, 6 décadas depois, Deus volta a falar com o profeta, mas não é mais ele um intérprete. É ele que sonha, é ele que interpreta. Pois bem, fique com a Bíblia aberta. A primeira parte desse capítulo, se pudermos dividi-lo em 3 partes, para depois fazer as aplicações devidas,
para que depois então a gente entenda e diga assim, bom, em que isso vai contribuir para a minha vida num mundo de mudanças velozes. Aí nós vamos chegar depois nas aplicações. Mas primeiro, para que você tenha um pano de fundo, Daniel, na sua visão, enxerga três partes distintas. A primeira parte, os reinos do mundo. Acompanhem comigo do versículo 1 em diante. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Isso se referindo ao mar Mediterrâneo, que em volta do mar Mediterrâneo estavam as principais nações da terra. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Quando Daniel vê os 4 animais, né? Em primeiro lugar, ele vê um leão, símbolo do Império Babilônico. A águia, um leão com asas de águia. A águia também era um dos símbolos do Império Babilônico. Alcance, visão, leão, força. E depois ele se firma sobre 2 pés. E lhe é dado a mente de homem. Provavelmente aqui está sendo revelado o quanto foi importante a conversão de Nabucodonosor depois daquele tempo em que ele ficou com os animais, perdeu o seu sentido, perdeu as suas faculdades mentais. E aqui a Bíblia diz, ele se coloca como em pés de homem, e lhe é dado mente de homem. Depois, no versículo 5, vem o outro reino. O reino de Babilônia passa, versículo 5, continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. O reino seguinte, que vem o império seguinte, já é o império medo-persa, uma mistura de 2 etnias que formam um grande império, os medos e os persas. Os persas são os ancestrais dos iranianos hoje. Uma coligação de 2 etnias, e a Bíblia diz que na boca do urso haviam 3 costelas. Portanto, esse grande império devorou outros 3 grandes impérios, os lídios, os egípcios e os babilônicos. Depois, passa o tempo do império medo-persa, e aí Daniel já está olhando para um futuro mais distante. Vem o leopardo, versículo 6. Depois disso, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Era o símbolo do Império Grego, que vem logo depois dos Medo-Persas. Eles acabam com o Império Medo-Persa e tomam conta do mundo, e numa velocidade muito grande, por isso o símbolo do leopardo. Porque em 334 a.C., Alexandre Magno começou a sua campanha para conquistar o mundo, e em 10 anos, num tempo recorde, ele conquista as maiores nações do mundo e, com rapidez, ele implanta
o império dos gregos e com rapidez ele implanta a língua grega no mundo de então e com rapidez também descomunal ele implanta a cultura dos gregos em todo o mundo. Por isso, um leopardo ainda com asas, mais rápido do que o normal. E a Bíblia diz que ele tinha 4 cabeças. E as 4 cabeças eram os 4 generais que mantiveram a unidade do Império Grego. E depois, ele vê ainda um animal espantoso, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Um animal espantoso e sobremodo forte e também violento na sua ação. E aqui ele começa a falar do Império Romano, que vem logo depois dos gregos e que vem com muita força, muito poder de destruição e muita crueldade. Os gregos iam conquistando, ou melhor, os romanos iam conquistando o mundo e deixando atrás de si um banho de sangue. Vinham deixando atrás de si cidades e culturas totalmente destruídas, aniquiladas. 10 chifres, 10 reis, 10 imperadores que mantiveram este império. E aí, depois, no versículo 23, olhando lá para frente, então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, versículo 24, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Até aqui, Daniel está vendo os reinos da terra, que viriam séculos e séculos a seguir. Portanto, uma visão muito alta sobre o que iria acontecer no mundo de então. Os 4 animais são os 4 impérios, origem a mesma. Eles surgem de baixo, quer dizer, de entre os homens, de entre as nações. A natureza, animais ferozes. O fim deles, todos são destruídos, um destruído pelo que veio a seguir. O tempo determinado por Deus, Deus cuidando da história, versículo 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e por um tempo. Em outras palavras, Deus no controle da história, Deus dando um prazo para cada um dos impérios. E agora vem a segunda parte, o reino do anticristo. Versículo 8, acompanhe comigo. Estando eu a observar os chifres, que são os 10 reis, naturalmente, do Império Romano, eis que de entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Aqui falando do Senhor Deus no comando de todas as coisas no seu trono. Mas, para que você entenda melhor, versículo 8, 4 detalhes sobre o anticristo. O anticristo é um homem, não é um sistema. O sistema que manterá o anticristo em alta é chamado de a besta, mas o anticristo é um homem. Daniel o chama de o pequeno chifre que sai de entre as nações. O apóstolo João chama de o mentiroso ou o enganador. Paulo, o apóstolo, chama de o homem da iniquidade e também chama de o filho da perdição.
Jesus o chamou de o abominável da desolação. Ante significa o oposto, em lugar de, em contraposto com. Segundo, o governo do anticristo nasce de entre as nações. Versículo 8 que nós lemos e o versículo 20, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, e agora falando dele, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Ele nasce de entre os reinos deste mundo, de entre as nações da terra. Portanto, será um apêndice, como se fosse um tempo em que acabam-se os grandes impérios, mas, de alguma forma, uma pequena raiz ligada ainda aos grandes impérios, em termos de domínio, de abominação, em termos de violência, vem pela história, e aqui numa história bem futura, ele brota. Há uma ligação, apesar de uma linha de tempo distante. Já aconteceu de você plantar alguma coisa e depois de um tempo não ter mais aquilo plantado no vaso? Você já pensou em outra planta, passaram-se tempos, mas de repente, do nada, aquilo que você já arrancou começa a brotar e você diz: há quanto tempo? Eu não sabia. Há uma raiz que estava viva lá. E da mesma forma é que do meio daqueles impérios vai, entre os porões da história, progredindo uma raiz que brota lá na frente com o mesmo espírito de contradição a Deus. Terceiro lugar, o seu ódio contra Deus. A palavra de Deus nos diz, versículo 21, veja comigo: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Perseguição aos servos de Deus, perseguição à igreja do Senhor, naturalmente. Também sobre a sua derrota. Versículo 25. No final de todas as coisas, no final de um tempo, e mais 2 tempos, e mais meio tempo, e toda essa linguagem é figurativa. Não queira você, e nem eu, não queiramos nós fazer contas com anos de 365 dias, quando a Bíblia fala o tempo, está falando tempos relativos e não absolutos. Portanto, o tempo em que as coisas vão acontecendo não está na cronologia do ser humano, como erroneamente pensam os nossos irmãos que defendem um pré-milenismo. No amilenismo, que é a forma de ver a linguagem simbólica do Apocalipse, ou então do livro de Daniel, nós não temos os tempos exatos, mas ele é derrotado. Versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Esse é o reinado do anticristo. E a terceira parte, a parte do reinado de Cristo. Cristo triunfando no fim de toda a história da humanidade. Cristo triunfando no final de todos os reinados subirem, caírem, toda a força do homem subir e também ser derrotada, quando as forças espirituais das trevas do anticristo se erguem,
também são derrotadas, e no final de tudo isso, Deus toma conta de todas as coisas e faz resplandecer a sua glória sobre a humanidade. É quando a Bíblia diz no Apocalipse que teremos então um novo céu e a nova terra. É quando Cristo se assenta no trono para julgar todas as coisas. E aí do versículo 9 em diante é que Daniel começa a ver todas essas coisas acontecendo. Acompanhem comigo. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, falando de Deus, se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram o fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades, falando de anjos agora, estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia, falando do anticristo. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e aí falando de Jesus, e da volta de Jesus, e do arrebatamento da igreja, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, aqui algumas características do reino de Cristo. Ele já está implantado, mas ainda não manifesto na sua totalidade. É o que a teologia chama da tensão entre o já, mas o ainda não. Ele já está implantado nos corações dos cristãos. Ele já está implantado no mundo espiritual. Ele já vem desde a cruz do Calvário, desde o ministério de Cristo, vindo pela história, sendo implantado, mas a sua inauguração final será no arrebatamento da igreja. Ele é soberano na história, versículos 9 e 10. Segunda característica, ele é universal. Não há um canto da terra que escapará do domínio de Cristo. Ele é justo. Versículos 26 e 27, falando do trono de justiça. Imagine o seguinte, que todas as injustiças da terra serão julgadas mediante o trono de Cristo. E isso nos deixa em paz com a história, nos deixa em paz com a vida. Há um texto em Apocalipse onde os salvos clamam a Deus, dizendo: até quando não julgarás o sangue dos mártires? Até quando não julgarás o sangue dos santos que foram martirizados por causa do Evangelho? E talvez esse seja o clamor de muitos cristãos que buscam por justiça. A justiça da terra por vezes fecha a porta, ela é falha. A justiça dos homens, quem sabe, não corresponde ao que nós esperaríamos. Mas quando olhamos para esse grande trono de Deus, o nosso coração se alivia, sabendo que um dia toda a justiça, toda a expectativa de justiça da terra será feita, em todas as áreas, para todos os homens, o trono de justiça. Também, outro fato interessante, que o reino de Deus, o reino de Cristo, é diferente dos outros que vieram antes, de todos os 4, e também é diferente do reino do anticristo,
que tem a sede pelo poder, que tem a sede, a ambição por mandar, ambição por pisar, ambição por domínio. O reino de Cristo é diferente. Veja comigo o versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Será um reino partilhado. Será partilhado entre aqueles que serviram a Deus. Há um texto na palavra de Deus que o Senhor diz que nós nos assentaremos com Ele para julgar as nações. Portanto, não é um reino de ambição pessoal, mas o Senhor, pela sua graça, nos alcança, pecadores, alcançados pela misericórdia, para um dia reinarmos com Ele. Que maravilha esta terceira parte, falando do reinado de Cristo. Então, esse é o resumo do capítulo 7. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Eu quero te chamar a atenção para 3 posturas que devemos ter com relação ao capítulo 7. Enfrentando o desafio de um mundo em mudanças velozes. Pois bem, em primeiro lugar, tenha uma visão protagonizada do futuro. O cristão na história, ele tem que ter posicionamento de protagonista e não apenas de coadjuvante. O cristão, ele faz parte do protagonismo da história. E ele não vai apenas no leito do rio sendo levado. Capítulo 2, Daniel era um jovem. Ele era coadjuvante. O rei sonhou, Daniel interpretou. O rei sonhou e Daniel veio lhe trazer, lhe servir a interpretação daquilo que o rei tinha sonhado. Mas 60 anos depois, Daniel tem o mesmo sonho, com elementos diferentes, naturalmente, mas com a mesma interpretação, e falando da mesma história que 60 anos atrás, o capítulo 7, ele sonha. Quem sonha é Daniel, o profeta. A imaturidade faz com que pessoas sejam coadjuvantes na história própria. Sabe aquelas pessoas que são levadas onde os outros querem levar? São pessoas que não estão maduras ainda, e às vezes nunca ficam maduras. Ou então, são coadjuvantes na história da família, apenas repetem o que o pai e a mãe já fez. E às vezes repetem os erros de pai e mãe na futura geração, no casamento, e apenas passam pela vida, são coadjuvantes na cidade, na nação. A maturidade e também, por que não dizer, o reino de Deus e o cristianismo implantado nos nossos corações faz com que mesmo nesta Babilônia da vida nós sejamos protagonistas, tendo a opinião própria, podendo ir em algum momento que necessário for em contrariedade com os princípios que nos cercam, os valores que nos cercam, escrever a própria história. O cristão maduro não é aquele que vive da opinião da mídia. Às vezes me perguntam isso, faz tempo que não me perguntam agora, mas às vezes perguntam isso. Você viu o que saiu no Jornal Nacional? Não, faz tempo que eu não assisto Jornal Nacional. O pastor viu que o Datena fala, não assisto Datena e tenho raiva de quem assiste. Mas, às vezes, as pessoas ficam... quantas fake news vêm nos nossos celulares, quanta coisa boa vem também. E olha, que é interessante você e eu sermos alimentados pela palavra de Deus chegando através da mídia. Quantos bons pregadores ou quantos bons estudos da palavra de Deus estão na internet.
Mas o maduro é aquele que tem o filtro, é aquele que não vai atrás do que... você viu o que a patroa falou? Ou então a minha amiga de serviço falou isso, então o meu parente tal disse aquilo que... Não. Chega uma etapa da vida que eu e você precisamos ser protagonistas das nossas histórias e das nossas opiniões. Dizem que depois dos 60 anos, ou melhor, depois dos 50 anos de idade, a gente já pode falar o que pensa sem ser censurado. Eu já estou nessa há 2 anos, então já posso falar. E eu acho que muitos de vocês também, nós já temos que ser protagonistas, como Daniel foi. Segundo lugar, tenha uma visão desromantizada do futuro. Se a Babilônia estava ruim, e por que estava ruim? Porque eles estavam, os judeus, exilados em Babilônia. Já viveram 400 anos no Egito, 430 anos no Egito. Depois foram libertos do Egito. Aí chega um tempo na nação que vem os babilônicos, pegam de volta, escravizam todo esse pessoal novamente. E é lógico que havia uma depressão nacional, talvez muito semelhante às inseguranças do tempo em que vivemos hoje. E aí, Daniel tem a visão. E Daniel ergue os olhos nas suas visões da noite, diz a Bíblia. E seria como Deus dizendo para ele, Daniel, ainda vem coisas piores pela frente. Ainda vão vir 3 reinos piores pela frente. E ainda virá um anticristo lá na frente, versículos 21 e 25. No final de tudo, a vitória de Cristo. Às vezes, nós ficamos numa visão romantizada do Evangelho. E por que não dizer, muitos cristãos vivem uma ilusão, são iludidos, porque dão valor ao imediato, dão valor apenas ao conforto imediato, à segurança imediata, o daqui para o agora, o do agora para o aqui. E se você é daquele tipo de cristão que só ora pelas suas demandas pessoais, só espera respostas rápidas para as coisas do cotidiano, ou então, se você se tornou aquele adepto da teologia do triunfalismo, de que aqui na vida, nessa vida você vai ter que ter o céu aqui, todas as coisas, vai estar imune a qualquer problema, vai ser triunfante em todos os problemas. A notícia que eu tenho para você, e que não é desanimadora, mas é realista, é de que não é isso que a Bíblia nos aponta. Você vai encontrar ao longo da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, inclusive nos Evangelhos, inclusive palavras do próprio Cristo, como estas: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou então, como esta que Daniel vê a respeito dos cristãos. Em 2 vezes aqui aparece essa expressão. Ele proferirá, falando do anticristo, coisas contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Se você pensa numa fé sem enfrentar dilemas, problemas, choques, embates da vida, não é esta fé que a palavra de Deus nos aponta, por exemplo, no capítulo 11 de Hebreus, dizendo que muitos foram martirizados e foram chamados de heróis da fé. De uma certa forma, nós precisamos ser desiludidos, no bom sentido da palavra, mas eu usaria a palavra desromantizado. É aquele que olha para a vida e não se encanta tanto com as benécias daqui, mas também não se decepciona tanto sabendo que vem problemas pela frente. Nós temos um apocalipse pela frente. Nós temos o princípio das dores, do qual Jesus fala.
a perseguição dos santos, a apostasia das pessoas da fé. Gente que você imaginava que servia a Deus de coração, de repente despencou e não serve mais. E desanimou por algum motivo. E a Bíblia nos alerta sobre esse tipo de acontecimento neste mundo de mudanças velozes. O desromantizado é aquele que vê a vida com olhos realistas. Ele sabe que os bens são passageiros, que as paixões são ilusórias, que o status é momentâneo. Ele sabe que haverá sofrimento e haverá alegria. Ele sabe que haverá oposição, mas haverá também cuidado de Deus, conforto de Deus. Ele sabe que vem tempos tenebrosos pela frente, mas a sua fé está em Cristo. E ele olha para os versículos em que o reino de Cristo se levanta, seu coração enche de alegria e expectativa. A história não pode nos encantar demasiadamente e também não pode nos amedrontar demasiadamente. Então nós temos que ter esta vida realista, com os levantados para o futuro. Terceira e última postura, tenha um testemunho discreto sobre o que você sabe do futuro. Veja comigo o versículo 28. Aqui terminou o assunto, diz a Bíblia. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. Quer dizer, ele fica incomodado com a visão. E o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Os imaturos são aqueles que são afoitos em falar. Quando você vê um crente dizendo assim, olha, hoje de manhã estava orando e Deus me falou isso. Olha, à tarde eu tive uma revelação disso. À noite eu tive um sonho profético. Na verdade, Deus fala de forma sobrenatural. E Deus fala. É um Deus que se comunica. Nós cremos absolutamente nos dons espirituais e sobrenaturais. Mas também sabemos que a pessoa que é afoita em falar tudo o que Deus está fazendo, lhe falta maturidade e sabedoria. Por isso Daniel tem uma visão espantosa sobre o futuro. Ele vê séculos à sua frente e ele diz, guardei no meu coração. Ele não precisa fazer a propaganda. Sabe quando os cristãos são rápidos em achar respostas para tudo? Respostas para o coronavírus, respostas para a marca da besta, respostas para o apocalipse, respostas para o mundo, respostas para a política, respostas para a economia, estão sempre folheando todas as profecias do Velho Testamento e fazendo ligações e tira aqui e põe lá. E alguma coisa está errado nisso. Imaturidade. Existem coisas que Deus fala ao nosso coração e a gente guarda. E um bom cristão maduro, eu costumo dizer, ele vai sempre ter mais perguntas do que respostas. Enquanto que o imaturo vai tentar ter respostas para tudo. Cuide com as pessoas que tentam ter respostas para tudo. Porque todos nós, ao longo da vida, não temos respostas para metade sequer dos nossos questionamentos. Há coisas que estão no campo da reflexão pessoal. É você e Deus. Há áreas da vida que eu e você não abrimos com ninguém. É entre nós e Deus. Guardei essas coisas no meu coração. E nós estamos chegando em tempos em que muitas coisas devemos digerir e guardar no coração. Todos nós temos duas formas de comunicação. Temos o ser íntimo e temos o ser público. E existem coisas que são do ser íntimo e elas estão entre nós e Deus. Neste mundo de mudanças velozes,
Erga os olhos para o futuro maior. Não viva apenas do futuro próximo, ou não viva um presente tão intenso que seus olhos não possam estar nas revelações de Deus para o futuro, descritas na palavra de Deus. Pelo contrário, que os seus pés estejam firmes, seus olhos levantados para ver o presente, mas ver o futuro. A visão de águia é impressionante. Quero terminar falando sobre isso. A águia tem 3 focos de visão. Nós temos um foco de visão. Por exemplo, eu estou olhando aqui firme para esta câmera do celular que está nos filmando e transmitindo a você. É o foco. Mas estou vendo aqui alguém se mover, estou vendo o microfone aqui, estou vendo um instrumento ali. É a visão periférica, secundária. O foco está ali. Agora, pasmem, a águia é um animal que tem 3 focos de visão. Consegue ter 3 focos distintos. Consegue ver para cima, a altura, e ainda ter o campo de visão da altura. Consegue ver à frente, consegue ver embaixo. É o único animal que tem 3 fóveas, quer dizer, tem 3 possibilidades de ver ao mesmo tempo 3 direções e com focos distintos. O cristão é aquele que está vendo este mundo aqui, está olhando para o presente, está com os olhos no futuro, na história no futuro, mas também está com os olhos no céu. Está com os olhos na história daquilo que vai acontecer. Ele não perde a fé, ele não perde a confiança, e ele está com os olhos nas coisas espirituais. Que Deus nos faça assim, que Deus nos transforme em cristãos aptos para lidar com o futuro em tempos de mudanças velozes. Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos a Ti, pedindo que esta palavra pregada hoje, anunciada, proclamada, e que com certeza vai atingir corações, vidas, vai chegar pelo Facebook, pelo YouTube, até famílias, até irmãos e irmãs. Nós pedimos que a Tua palavra nos traga consolo, conforto e também desafio. Ajuda-nos a ter vidas como a de Daniel e ajuda-nos a ter visão como a águia. Faz-nos assim neste tempo, Senhor, que a nossa fé se manifeste desta forma. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos mais uma canção.